né? Então, a gente tem a honra, a gente tem a satisfação, né, de chamar e pedir para rodar na vinheta, né, produção, o nosso bate-papo que tivemos com o Thiago e o Ninho. Acompanhe aí, se ligue, acompanhe nossas redes sociais, compartilhe a nossa live, né? O que mais? Nosso Instagram, todas as nossas redes que vocês puderem Nos sigam. divulgar, Sigam os bons. Sigam, vem com a gente. Tiago, muito bem-vindo, viu? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo à terceira edição do Festival Afrociberdelia, que acontece de forma online, né, com os incentivos fiscais da Lei Aldir Blanc pelo Estado de Pernambuco, da Fundarp e Secretaria de Cultura de Pernambuco, do Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Para começar este bate-papo de hoje, né, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse mais um pouco do Thiago Miranda e do Thiago El Ninho, né, e aí a gente vai se desenrolando no meio dessa prosa. Eita, você começou falando, me apresentando e me propondo algo de uma forma complicada, porque falar do El Ninho e falar do Miranda é meio maluco, assim. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, estou feliz mesmo. Eu acho que durante essa pandemia várias pessoas falaram sobre as possibilidades que a gente tinha de sair melhor disso, que a gente vai ter uma oportunidade, e eu não vejo dessa forma, eu acho que o mundo está ferrado mesmo, né? Indo pelo olhar do Krenak ali, eu acho que a gente está buscando aí formas mesmo de adiar o fim do mundo. Para alguns de nós, o fim do mundo acontece todo dia há muito tempo, mas a gente encontra possibilidades e a gente tem sido muito habilidoso em encontrar formas de não deixar o afeto entre nós morrer. E essas formas de comunicação aqui é uma delas, e a gente tem conseguido aproveitar bem essas oportunidades para trocar afeto, conversar com pessoas novas e colorir um pouco mais o cotidiano. Então, fico muito feliz de estar falando com vocês aqui e de saber, de conhecer. A gente estava ali no off já conversando um pouco, conhecer um pouco mais de Petrolina. Fico feliz de saber que tem pessoas aí que gostam do meu trabalho. Eu nem imaginava, sinceramente, nem imaginava. Eu sempre acho que no máximo vai ter um moleque ali das duas ruas aqui para frente que vai gostar e o outro da rua de trás ali vai gostar também, e é o máximo que chega. Quando eu vou numa cidade e as pessoas vão, eu penso que ela estava passando ali por acaso com um barulho. Eu vou entrar aí para ver o que é. E aí fico surpreso e agradeço demais. Você falou para mim me apresentar é o seguinte: o Thiago Miranda é o filho da Cilinho do Mizim. Filho da Cilinho do Mizim, que era um moleque bem maluquinho, assim, quando era mais novo, e que desde cedo se relacionou com o racismo de uma forma muito próxima. Então, o melhor do que eu sou também é formado pelo racismo. E aí, tenho trabalhado num conceito de um disco novo chamado Correnteza, que fala sobre aquele ditado africano que fala sobre a água, né? A água sempre encontra seu caminho, a água sempre se adapta, a água sempre encontra sua forma. E a gente encontra as formas de sermos belos, as formas de sermos grandes, as formas de sermos deuses. E o racismo bateu, mas eu acho que a contraprova que eles tiveram é me tornar uma pessoa um pouco sensível ao olhar que muitos dos meus irmãozinhos não têm. Então, o Thiago é uma pessoa atravessada pelo racismo das formas tradicionais que ele faz, e daí nasce o El Ninho, que é um artista que nasce com uma... O El Ninho nasce com uma utilidade prática, sabe? Eu não faço rap porque eu escolhi fazer rap. Eu faço rap porque eu saiu rap. Eu escrevia e saía rap. Mas eu queria, no início, estar fazendo outra coisa. Eu nem gostava de rap quando eu comecei a fazer rap. E o El Ninho nasce a partir do momento que eu subo em cima do palco, e a partir daquele momento ali eu sou tomado por uma espécie de força, uma espécie de vontade, uma fome que eu não sei de onde vem, que é bastante diferente do que eu sou no cotidiano. Uma pessoa, o El Ninho é mais agressivo, e
juntando isso tudo, a gente, essa conexão entre Thiago do Miranda e Thiago Euninho, a gente se resume, ou pode se identificar, ou pode se apresentar como um educador que tem a música como difusora das ideias e a produção como captadora de recursos. Mas, antes de tudo, eu sou um educador que está aqui para tentar fazer, de alguma forma, que o máximo de jovens pretos possíveis passe por situações que eu enfrentei, que são situações limitadoras. Eu entendo que eu poderia render em múltiplas áreas, muito mais do que eu rendo. Entendo o quanto que meu povo pode render. Entendo o quanto que muitas coisas que me atravessaram plantaram chipzinhos aqui, traumazinhos aqui, que eu vou ter muita dificuldade de desinstalar e de tirar daqui de dentro para poder atingir toda a minha potencialidade. Só tem que, através do meu trabalho, e daqui a pouco o trabalho de outras gerações, a gente vai ter preços realmente mais livres e realmente podendo exercer a potência que são. É meio que essa longa apresentação aí. Mas, resumindo, é um educador que tem a música como difusão de trabalho e a produção como captadora de recursos. Acredito. Já vou deixar a Carol falar. Eu sou tiete de Thiago. Obrigado pela belíssima apresentação. É isso mesmo, envereda, inclusive, o que eu pensei para esse bate-papo, né? Que é essa conversa a partir do artista que você é, do educador que você é e do rapper. Emanuel Lucas conheceu o Thiago Euninho a partir da Pedagoginga, né? Em 2017. E que também me fez descobrir, assim, me descobrir enquanto educador, assim. Eu ficava, nossa, que qualidade de educador eu sou, que tipo de educador eu sou, né? E não conseguia entender, assim, educador popular e tal. Como foi? Então, Pedagoginga, na troca de informação, trouxe para mim, assim, uma mudança radical na minha vida e me aproximou da figura que eu fui pesquisar, me aproximou do Alan da Rosa. Então, estamos aqui com Pedagoginga e eu vou trazer um pouquinho de Alan da Rosa para aprofundar um pouquinho a nossa discussão, já que você fala do racismo, né? O Kabelengue Munanga mostra que a distinção entre raça e racismo é necessária. O racismo é um fato e uma realidade, enquanto que a raça é apenas um conceito, ao qual, aliás, os biólogos modernos nem sequer recorrem para explicar as diversidades biológicas dentro da espécie humana. A palavra raça vem do latim ratio e significa ordenação, categorização, especificação. No latim medieval, passou a designar descendência, e a partir do século XVI serviu para designar as famílias nobres e demonstrar a homogeneidade biológica a fim de vincular essas linhagens à ideia de sangue puro, garantia de nobreza. Pedagoginga na troca de informação, a música de 2017 que eu escutei, do Thiago Euninho, traz um aporte intelectual, um aporte artístico e uma crítica social muito profunda na educação, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco da Pedagoginga, falasse um pouco desse educador que levou a tecer uma crítica tão assim, incrível, né? Sobre a escola não contar nossa história, sobre a universidade não nos ajudar, né, nessa descoberta de nós mesmas. Então, como é que a Pedagoginga está aí com o Thiago Euninho, né? Como é essa caminhada na arte, cultura, educação? Que Pedagoginga é que está aí nesse rasta? Eu já fico feliz da forma que você introduziu Pedagoginga, assim, porque é muito comum eu estar em espaços e as pessoas me perguntarem sobre o conceito de Pedagoginga. E eu acho que é uma obrigação minha sempre dizer que eu estou aqui só dando continuidade nesse conceito que foi criado pelo Alan. Então, em algum momento você chega ali nas ferramentas de busca, coloca a Pedagoginga e aparece muita menção ao clipe. Mas eu acho que se meu trabalho não leva o trabalho do Alan, o meu trabalho está incompleto.
eu tinha uma experiência com educação. Essa experiência começou, eu acho que posso te falar que em 2007, 2008, porque aqui perto de casa tinha uma ONG chamado ECFA. O ECFA é a sigla para Espaço Cultural Francisco de Assis França. Francisco de Assis França é o nome do Chico Sainz. Então, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, você tinha uma ONG que homenageava o Chico Sainz, porque talvez, assim como eu não sei onde meu trabalho chegue, talvez as pessoas de Recife, de Pernambuco, não saibam onde o trabalho de Chico chega, do Nação chegou. E somente na década de 90, foi altamente influente aqui em Volta Redonda, a ponto de a gente ser mais influenciado por Chico Sainz do que qualquer outra banda. E esse espaço era um espaço que dava oficinas de percussão muito ligadas ao maracatu, e outros ritmos nordestinos eram muito presentes ali. E eu cheguei nesse espaço eu queria gravar minhas músicas, eu queria fazer um som. E era um espaço que tinha algumas bandas que se reuniam e essas bandas começaram a fazer oficina. Quando eu cheguei nesse espaço, comecei a fazer as oficinas, comecei a participar das atividades de rap e tal. Eu participei de algumas oficinas e não tinha ninguém para fazer as oficinas de rap, então eu fui a pessoa ali que introduziu e fui criando a minha forma de fazer as oficinas de rap, já nessa ideia de compartilhar o que eu estava aprendendo. Mas isso muito antes de uma reflexão sobre a escola, muito antes de qualquer coisa. Eu acho que veio do processo natural que os pretos aquilombados têm de compartilhar o que fazem bem. Eu queria compartilhar o que fazia bem. Fui caminhando através daí, ocupando as escolas, e em determinado momento começaram a haver limitações para que eu desenvolvesse trabalho dentro das escolas. Quando esses trabalhos começaram a sofrer alguns impedimentos, eu tentei entender o que estava vendo e alegavam que era a falta do diploma. E aí, quando alegavam essa falta do diploma, surgiu a necessidade para que eu adentrasse a faculdade e cursasse pedagogia. Provavelmente, se esses impedimentos não tivessem surgido, eu nunca teria entrado numa faculdade de pedagogia, eu não teria feito. Porque eu já me sinto contemplado demais com não sei se seria a categoria, mas com a função e com a energia que essa função gera de me reconhecer enquanto educador popular. Porque a educação popular é a forma e as metodologias de aprendizagem, de didática, que a gente vai ter contato com a tiazinha da padaria ali, com um passeio na feira, com um dia na lan house, trocando ideia ali, ao mesmo tempo jogando o jogo ali, se comunicando na internet e com os moleques fazendo um movimentozinho ali da lojinha ali, dos produtos não autorizados na porta, e você aprender com aquele moleque, entender a correria, entender as metodologias que eles arrumam para que aquele corre ali dê aula de muita gente sobre empreendedorismo, e sobre essas 1000 formas que a tua mãe vai ter de fazer a mistura render dentro de casa às vezes, de fazer um salário mínimo, atender famílias gigantes. Então a educação popular está em tudo isso aí, está inserida em tudo isso de uma forma que eu me orgulho muito mais de ter aprendido do que o que a pedagogia, o curso de pedagogia me trouxe. E no final das contas isso era justamente o que o Alan trazia quando eu tive contato em pedagogia. É entender que quando a gente ocupa uma escola, não é só o conteúdo, é a forma também. É entender que a gente tem que ter ali a ginga, tem que ter um molejo para fazer aquela informação encruzilhar com a informação de um outro e gerar uma terceira coisa, que no final das contas pode servir mais para você mesmo do que para aquele outro. Então é pisar no chão de escola, pisar no chão de espaço de educação com a fome de aprendizagem e não com a fome de preencher um ser humano, né, nessa situação de educação bancária, né, de preencher ele de coisas que você julga que ele deve saber. O que ele deve saber, ele vai aprender na caminhada dele, vai entender na caminhada dele.
Eu só estou compartilhando aqui algumas coisas que podem facilitar ou não, mas eu estou ali muito mais para aprender. Então, a pedagogia, para mim, o pedagogia, a troca de informação, essa formação da forma que eu sou como educador, essa ação de ter o hip hop como mediador de conteúdo, foi algo que veio através dos encontros, e eu gosto de falar sobre encruzilhadas. Todo mundo é uma encruzilhada. Todo mundo tem um artista de Recife que chama Afroito. Eu gosto muito de uma frase do Afroito que diz o seguinte: quando te atravessa, o que reverbera? Então, o que eu estou levando para o moleque ali vai bater nele e vai reverberar de alguma forma, que não necessariamente é a forma que reverberou em mim. Então, eu acho que pedagogia é isso. Essa educação aberta, certo? Mesmo estando em roda, mesmo estando ali reproduzindo o que a gente entende dos povos indígenas e dos povos africanos, como uma forma de a gente se olhar no olho e transmitir informação. Então, eu sou formado, o Thiago, como educador. Quem formou foi a rua. A gente entendendo que inteligência realmente é você pegar os acúmulos que você tem para solucionar problema. E o Thiago nasce como educador a partir do momento que eu entro na escola e vejo que tem muito mais gente informada do que inteligente. E que a inteligência vem através da prática da rua, do dia a dia, de pegar aquela informação e praticar. Então, as informações, a minha forma de educar vem daí, vem da prática, vem do dia a dia, vem da correria. Vem de eu entender que uma coisa é boa para mim e falar assim: opa, isso aqui é bom para mim, eu vou dividir aqui. Você entende, cara, que você encontrar uma coxinha no teu bairro, tá ligado? Na lanchonete, e comer aquela coxinha e falar assim: cara, essa coxinha é uma delícia e ela tá com preço ótimo. E você compartilhar essa tecnologia que a tiazinha da coxinha inventou para fazer aquela coxinha deliciosa e pelo aquele preço, compartilhar isso já é pedagogia. Massa. Eu cutuquei Emanuel aqui para poder falar quando você citou o nome do espaço que tinha, né, próximo da sua casa, que era uma homenagem ao Francisco de Assis França, o nosso amado Chico Sainz, porque o nosso festival leva o nome de Afrociberdelia, que é um dos álbuns do Nação Zumbi, né? E um parceiro Eu gosto mais da Afrociberdelia do que do da Lama ao Caos, inclusive. Eu também! E Maracatu Atômico é quem é a nossa trilha sonora, é a música que a gente leva, né, como símbolo do Afrociberdelia, nas suas várias versões, que são muitas, que é uma regravação do Chico, né, com o Nação Zumbi. E a gente... Um brother, quando a gente começou a matutar como ia ser esse festival, né, já existia a ideia. Quando eu cheguei no espaço, a gente pensou: não, vamos colocar em prática. E aí esse cara, que é um brother, falou assim: não, velho, tem o nome de um disco do Nação Zumbi, que é o tipo, que eu acho incrível, assim, que é uma ideia que se nasce, né, que é de se misturar termos, e se nasce o nome do Afrociberdelia, né, que é uma coisa, mistura África, mistura psicodelia, mistura várias coisas, e a gente achou por bem, muito massa, tá homenageando esse disco, que é um disco que é atemporal, né? É um disco que vai ficar aí, e eu espero que eternamente as pessoas possam ouvi-lo e entender de fato o que é que se tem no Afrociberdelia, né? Que, assim como nas suas músicas, né, a trajetória do Nação Zumbi, né, na primeira etapa com o Chico Sainz, é muito caracterizada por essa crítica social, né? A capital de Pernambuco, o Recife, é caótica, né? Você conhece, você teve a oportunidade de perceber. E aí as críticas que eram presentes nos discos do Nação Zumbi eram, né, muito visíveis, muito fácil de se perceber, né? A gente não precisava ter um aprofundamento de conhecimento para entender do que é que o cara estava falando, né? Da vida que se levava na capital de Pernambuco. E aí eu faço esse comparativo de como lá atrás o Chico já trazia, né, essas coisas nos sinais que se dava na música, dessa crítica social, dessa crítica ao modo de se viver, dessa crítica de estar empurrando as pessoas para a margem, né, de estar colocando as pessoas ali nos lugares mais distantes dos centros das cidades, nos lugares mais precarizados, no lugar onde a educação chega com dificuldade, e faço essa ponte com as suas músicas, que hoje, em 2021, fala sobre
basicamente as mesmas coisas, né? Sobre a situação em que nos colocam, a situação em que colocam a periferia dentro desse contexto de cidade, dentro desse contexto de urbanização, dentro desse contexto de, sabe, que as imobiliárias estão na especulação muito grande e aí eu pergunto de você, houve em algum momento da sua trajetória influência do Nação Zumbi e do Chico nas suas músicas? Nossa, tem uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte, já percebeu, cara, provavelmente vocês já tiveram essa experiência, são duas figuras, o branco que quer ensinar coisa para preto porque está na faculdade de ler um livro ali e tal, e o pretinho que acabou de conseguir uma série de informações e descobre que ele é preto, vamos colocar assim. Essas duas figuras chegam para você querendo fazer você achando que inventaram a roda, cheio de soluções. E eu costumo dizer, a primeira parada que eu puxo a orelha é que eu acho que quem tenta inventar a roda diz respeito ao ancestral. Porque, tipo, quando você chega achando que você está fazendo uma grande revolução com as paradas, pá, sem ter olhado para trás, sem ter dado uma sancofada, conhece esse termo aí, sancofada aí, você está desrespeitando quem construiu antes. Então, uma felicidade que eu tive de chegar nesse espaço, de ser um espaço que sempre me cutucou, o ECPA e quem estava ali sempre me cutucou a conhecer sobre o passado também, entender esse passado, e dentro de casa também, eu tive a sorte de ter uma casa muito musical, ter pais muito musicais. O meu pai era diretor de clube, de um clube que tinha um baile lendário, um baile track lendário aqui na cidade, e minha mãe era participante de escola de samba. Então, não tinha como a música não ser muito presente na minha vida. E depois o ECPA reforçou isso. Então, o tempo todo, eu tento pegar a construção de quem fez, entender a construção e saber o que eu posso agregar. Falar, eu posso partir daqui para onde? Sabe? Eu estava conversando com o outro irmãozinho, o rapper, ontem, não me lembro, chamado Zudzilla, o marido da Lued, que é outra fantástica. Então, tipo, fazer parte desse ambiente hoje, eu fico prestando atenção no que o Zud falou, para falar assim, beleza, o Zud veio até aqui, eu tenho que complementar isso aqui, eu não preciso repetir. E se o Zud falou isso aqui, ao invés de lançar algo ou trabalhar algo que seja próximo, eu tenho que trabalhar para que o Zud fez chegue até as pessoas. O que a Lued fez chegue até as pessoas e eu vou complementar de outra forma, né? Entender essa estrutura toda, como é que está se movimentando. E eu estava conversando com o Zud, tentando entender quando que ele ia lançar um disco novo, para que eu lançasse um disco em outra época, para que a gente pudesse ali ter essa onda de informação chegando e fazendo isso agora. Mas isso acontece para mim também, entendendo o que veio antes. Eu vou lá e consulto o que veio antes e falo, pô, essa parada foi parecido com o que eu fiz com o livro do Alan. Peguei o livro do Alan, fiz algumas leituras minhas, nem tudo que eu falo na música converte com ideias do Alan, tem as minhas também, né? Então, o Chico Sainz vem muito daí. O Chico me apresentou, o Chico e a Nação me apresentaram o ritmo musical que eu mais gosto, que é o dub. O dub é muito, muito, muito presente na música que eu faço, e isso vem muito da Nação. Essa coisa de regionalizar a tua música para que ela seja universal, isso vem muito de Nação no meu trabalho. Eu trago muito no meu trabalho um ritmo que eu não sei se vocês conhecem, que se chama jongo, que é algo daqui. Então eu tento construir os refrões, tento trazer os tambores ali, muito ligados ao jongo. Isso foi tudo coisa que eu fui aprendendo com o Chico Sainz Nação Zumbi. Eu acompanho até hoje. E Chico Sainz Nação Zumbi serviu muito, não só para que eu aprendesse só sobre o dub, sobre eles. Eles me apresentaram a música que estava sendo feita em Recife, e eles me apresentaram as outras bandas ao redor do país todo, que não quiseram inventar a roda e que olharam o que Chico Sainz Nação Zumbi estava fazendo e falaram, vamos continuar daí. Então, a gente teve toda uma geração depois que sofre essa influência
do Baiana System hoje até Cidadão Instigado, até várias outras bandas, grupos de rap também que eram daí de Pernambuco, Inquilinos e tal. Então, muita coisa me influenciou, mas a minha escrita tem muita influência, talvez nem tanto da escrita as ideias em si tem muita influência das ideias do Chico, e a escrita tem muita influência da escrita do Jorge do Peixe. Então, tipo, Nação é completamente influente no meu trabalho. O Fome de Tudo, isso já após Chico, né? Sim. A sonoridade ali do disco dele, se eu não me engano, é o disco de 2001 ou 2002, foi o segundo disco, depois do Rádio Samba, o segundo disco é o disco homônimo, que não tem o título, o título é Nação Zumbi mesmo, que eles lançaram pela Trama, da capa marrom que tem prato de flores, Blande of Yudá. Esse disco influencia pra caramba o meu trabalho. Esse disco que vai sair agora, o Correnteza, o próximo, ele tem uma influência enorme da trilha sonora do Amarelo Manga. E a trilha sonora do Amarelo Manga foi uma produção de Jorge do Peixe e Pupilo. Essa trilha sonora é maravilhosa, é linda. Talvez se eu fizer um top 10 discos que eu mais goste, esse disco vai estar lá, essa trilha sonora do Amarelo Manga. Então, e aí vem outras coisas que eu fui conhecendo. Cláudio Assis, eu conheci por causa do Nação Zumbi. Então, tipo, é muita coisa. Eu só tenho uma crítica para fazer a Recife, assim, e um puxão de orelha. Eu sempre vou falar isso sempre que eu tiver oportunidade. Aquela estátua do Chico Sainz, que fica lá no centro de Recife, acho que é o centro mesmo, aquela estátua de Chico é muito feia. Sim. Aquela estátua é muito feia, ele não merece aquilo, faça outra estátua. Eu concordo contigo. Concordo muito contigo. Eu tive a oportunidade de visitá-la, né? Se eu não me engano, ficar ali perto da Rua da Moeda, né? Tive a oportunidade de visitá-la e fiquei um pouco assustada com a aparência dela. E eu tipo, poxa, Chico merecia algo melhor. Mas, enfim. Mas é isso, né? Aproveito também a oportunidade para saudar Miró, que também é muito influente daqui. Eu conheci perto da estátua. E é um artista de Recife, assim, que devia estar passando por dificuldades imensas agora relacionadas à saúde, pós-Covid e tal. E eu torço para que o Brasil fique mais atento também a Miró. E é isso. Eu talvez eu tenho que conhecer um pouco mais Pernambuco no geral, assim, né? Eu conheço bastante essas coisas de Recife, muito por influência novamente. Essas coisas de Recife, né, acaba que circulam um pouco pelas outras cidades, né? Pernambuco, que é muito dividido nas suas regiões culturalmente, né? Acaba que muita coisa fica na região metropolitana, mas a gente está aí batalhando junto aos fundos de cultura para que a gente consiga ter um pouquinho mais de visibilidade, que o sertão consiga ter um pouquinho mais de visibilidade. E Miró, que é uma figura emblemática, já tive a oportunidade de vê-lo aqui em Petrolina, né? Que merece sim um pouco mais de atenção, e aí eu fico muito feliz por ter citado, porque Miró é uma figura que carrega simbolismo para Pernambuco, né? Para Pernambuco em peso como um todo, e que precisa sim de atenção da gente, como a classe artística pernambucana precisa de atenção do Estado, né? De certa forma. A gente tem muito poucos incentivos, tudo está atrelado ao Fundo de Cultura Estadual, né? Que é o Fundap, o Cultura, e acaba que esses recursos, como eu disse, né, anteriormente, ficam restritos à região metropolitana, né? E aí a gente está na luta, e aí um abração para a RIPA, que é uma entidade que está na frente, encabeçando essa luta para que os recursos venham um pouquinho mais para cá, pro sertão, né? Para que a gente consiga dividir isso aí de uma maneira legal. E aí eu fico muito feliz de tu ter citado essa galera. Conheço algumas das pessoas que você falou e vou procurar conhecer as outras que eu não conheço. Manel? Tiago, um instante. Eu acho que deu um erro de BO aqui. De BO aqui no celular. A câmera estava parada e agora vocês caíram para mim. Isso. A gente está retornando.
Bom, voltamos. Opa, E é bora lá. isso, né? Quem se mete a cara para fazer as coisas com pouco equipamento tem que se rebolar para poder dar conta, né? Não, Assim. cara, mas... Desculpa, você não é tão diferente de quem tá com muito equipamento, não. Boto fé, Thiago, boto fé. Sabe? Eu acho que talvez o que a gente tenha, a questão não é nem o equipamento, é que a gente não saiba mexer com os equipamentos direito. Porque preço e tecnologia, né, periférico e tecnologia, a gente chega com um certo atraso. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou com um equipamento maravilhoso aqui em casa. Tem câmera, uma câmera moderníssima. Vai falar para mim que eu sei mexer. Tem isso. Placa de som, não sei o que, tal. Tô aprendendo, tô devagarzinho. A gente chega, E a gente como- chega. A gente E como a gente chega lá. usa, a gente tá tentando usar isso para trabalhar. Isso tudo era brinquedo que a Playboyzada usava Sim. para jogar, para Sim. se divertir. Né? Exatamente. Antes da pandemia, porque eles tinham essa possibilidade. Então eles acabam saindo na frente da gente de novo. Mas daqui a pouco a gente tá incomodando ali. Daqui a pouco. E aí eu me corrijo no sentido de que ontem um dos nossos convidados, né, que é o Guitinho do Grupo Bongá, que eu, se não conhecer, eu recomendo, né, Grupo Bongá, que é de uma comunidade quilombola de Olinda, maravilhoso. E aí ele falou o seguinte, que nós não conseguimos lidar com essa tecnologia porque nós temos outras tecnologias que são milenares e continuarão a existir. Essa tecnologia que é descartável, né? Um menino de 5 anos dá conta de destrinchar ela toda, mas o que importa é que a gente saiba das tecnologias milenares que nosso povo tem e que passa esse conhecimento para frente, e isso aqui a gente vai desenrolando do jeito que dá e a gente vai buscando conhecer, né? É exatamente sobre essa tecnologia milenar, Thiago, que a gente vai dar assim, rumo ao nosso bate-papo, né? Você falou de sancofada, gostei do termo. Vamos lá. Vamos lá. Você falou de sankofa, você falou de ancestralidade, e eu gostaria de saber um pouco sobre esse homem preto vestido de branco, né? E aí eu volto para a pedagoginga, porque pedagoginga para mim também é um conceito político, educacional, espiritual, né? E aí quando você trouxe os vários exemplos, eu vou pontuar uma definição que eu me encontrei no livro de Alain, que ele diz o seguinte sobre a pedagoginga, né? A miragem vibrante da pedagoginga é firmar no fortalecimento de um movimento social educativo que conjugue o que é simbólico e o que é para encher a barriga, o que é estético e político, em uma proposta de formação e de autonomia que se encorajem a pensar vigas e detalhes de nossas memórias, tradições e desejos. E aí nós temos tecnologias milenares, né? Temos tecnologias milenares para acessar a nossa ancestralidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse homem preto vestido de branco, porque a gente já foi até mágico um dia, né? E como é que está presente e quais as formas e mecanismos de nos conectarmos mais com a nossa ancestralidade. E aí eu penso isso a partir da música Homem Preto Vestido de Branco. Massa. Cara, eu vou te contar uma parada, que é o seguinte. Eu tive a resposta vai ser um pouco longa. Em 2013, eu tive um problema renal. Do nada. E esse problema quase me levou a óbito. E aí, quando eu não tinha... Várias pessoas que eram de terreiro, de umbanda, de candomblé, falavam para mim que eu tinha uma parada que eu tinha que dar um pulinho lá para resolver umas paradas, porque sempre vi uma galera junto comigo. E eu nunca tinha medo. Era bem colonizadinho, assim, nesse sentido. Opa, não quero mexer com essas coisas, não. Ao mesmo tempo, adorava uma roda de jongo. Adorava uma roda de jongo, um sambão, tá ligado? E essa falta de educação que a gente tem sobre as tecnologias da gente faz a gente pular 7 ondinhas no Réveillon como se a gente fosse
uma tia branca de Copacabana, tá ligado? Imitando a tia branca de Copacabana porque ela faz, porque é legal, porque ela faz, sem entender que a tia branca de Copacabana se apropriou de um bagulho da gente, e se apropriou de uma tecnologia nossa e tá usando ela toda errada, tá ligado? E aí, eu no hospital eu tive um sonho com uma figura. E essa figura era uma figura cheia de palha. E eu tinha aqui em Volta Redonda tem um local que tem umas árvores que ela cai umas palhas em volta dessa árvore. Assim fica uma árvore meio coberta de palha. Eu morri de medo dessa árvore. Eu não sabia por quê. Eu nunca entendia. E aí eu sonhei com uma figura de palha. E eu troquei uma ideia com essa figura de palha no sonho. E, em resumo, eu pedi mais uma oportunidade. E quando eu saí do hospital, eu melhorei no outro dia depois desse sonho. E eu tive alta, sei lá, uns 2 dias depois de alguém que estava com uma infecção generalizada. Quando eu saí, no meu rim que não tinha nada, eu estava normal, trocando ideia, e vi uma pontadinha bem doída. Ai! Essa pontadinha ficava me lembrando de alguma coisa. E aí eu falei, cara, vou procurar médico de novo, eu estava no SUS, vou procurar um médico particular, e fui nos melhores médicos que eu podia acessar da rede privada, e eles examinavam meu rim e falavam, cara, não tem nada aí não. Você tem uma produção de areiazinha e tal, uma parada ali, umas pedrinhas pelo excesso de cálcio, mas nesse momento não tem nada no seu rim não. E aí eu lembrei do sonho e lembrei de um amigo meu que sempre ficava me chamando para ir num terreiro. Falei, cara, o negócio da saúde, eu quase morri, eu vou lá ver qual é desse negócio aí, eu vou lá ver o que é. Algumas figuras chegavam para mim e falavam, você tem que se benzer, você tem que não sei o quê, tomar um passe. Eu vou lá ver qual que é esse negócio aí, era no terreiro de Umbanda. E aí eu fui para esse terreiro. Quando chegou lá, aí a história que eu contava, como é que foi esses detalhes da primeira ida, a história vai ficar muito longa, mas em resumo, eu estava sentado no atendimento e veio um catiço, seu Chico Diabo, ele se diz catiço, tem hora que ele diz que ele é Exu, tem hora que ele diz que ele não é nenhum dos dois, é uma figura maravilhosa. Todo mundo devia conhecer, seu Chico Diabo devia ter um programa de televisão. Seria a Revolução Mundial. Ele fala umas coisas assim que você... E ele chegou para mim e falou assim, você está bem? Isso já na terceira vez que eu fui lá. Eu nunca tinha conversado com ele. Eu falei, você está bem? Eu falei assim, eu estou bem. Ele disse, você está mais calmo? Eu falei, estou mais calmo. Eu falei, você está mais calmo? Não, você está mais entendido. Porque calmo você nunca vai ser. A cabecinha sua aí nunca para de se mexer, né? E aí, como você vê aqui das outras vezes que você não conhecia nada, estava perdido, você estava nervoso. Mas hoje você está mais entendido. Então fica à vontade aí, a casa é sua e tal. Ele falou isso para mim, deu 2 passos. Quando ele deu 2 passos, ele travou, olhou para mim, olhou bem no meu olho e falou assim, então quer dizer que o senhor faz umas rimas? O senhor é rimador, então? Eu falei assim, eu sou, eu faço rima. Ele falou assim, então vamos rimar comigo, então. Aí na hora que ele falou isso, eu falei assim, A minha mente pensou, Eu falei, rimar onde? Lá dentro? Aí quando eu falei lá dentro, eu apontei pra gira, onde estava acontecendo a gira. E ele virou pra mim e falou assim, ué, vai ser aonde? Onde você vai pensar? É claro que é lá dentro. E a minha mente pensou, entra lá não. Entra lá não. Tá acontecendo um negócio lá dentro, tem uma galera tremendo. Só tem que eu tinha um bagulho de MC, que o MC... se você chegar para mim e falar assim, faz uma rima aí, eu não faço uma rima aí. Eu só rimo. O meu trabalho como MC, eu sou MC funcional, meu trabalho é uma funcionalidade. Eu só rimo quando tem necessidade. Porque para mim, até antes de saber disso, para mim sempre teve uma questão de luta e fé no meu campo. E aí, a minha mente queria dizer não, mas o meu certo, o meu correto, a minha essência, os meus valores, me diziam e definiam que eu deveria responder sim. Então eu respondi sim. E entrei com ele
rimar. Eu vi uma coisa acontecendo ali nesse dia, isso aqui na cidade é muito simbólico, que eu nunca vi acontecer em lugar nenhum, cara. E a espiritualidade vai ter forma de te dizer que ela existe, ela vai ter mais jeito de te comprovar que ela existe. Esse dia, essa entidade virou e falou assim, toca o negócio dele aí no tambor. E aí os orgãos continuaram tocando, falando, não, o negócio dele é um negócio, já falei, ele fica assim com a mão, ele fala que eu sou o já falei lá dele. Já falei. Eu ficava assim com a mão e falava, aí a mão dele, já falei. Eu me chamava já falei. Falou assim, toca esse negócio, já falei, que ele fica assim com a mãozinha dele falando que já falou. Aí o orgão virou e falou assim, rap? E aí ele virou e falou assim, E aí o pessoal começou a fazer a batida de rap nos tambores, no meio de uma gira de umbanda. Nisso, um monte de gente já torceu o nariz, já falou, tem alguma coisa de errado. Só tem que aí ver a comprovação que aquilo ali era uma metodologia, uma tecnologia de educação utilizada para mim comprovar que tinha alguma coisa de diferente acontecendo. Sabe o que veio logo depois disso? A minha futura mãe de santo, que estava incorporada, e o pai pequeno da casa começaram a fazer freestyle. E aí no freestyle deles, eu via várias técnicas de rima que eu falava assim, cara, isso aí não... alguém que não faz rima aí não ia saber fazer isso não. E aí ele primeiro rimou a mãe tanto, depois rimou o pai pequeno, depois falou, agora rima você. Na hora que ele rimou, falou, rima você, eu falei, caraca, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui, cara? Me chamou aqui, os espíritos rimaram melhor do que eu ainda, eu vou passar vergonha nessa porcaria. E aí rimei lá e foi legal pra caramba, foi super bonito. E depois tiveram mais desdobramentos desse que acontece até hoje. Mas logo depois que eu acabei de rimar, eu recebi um abraço, um gole de marafo e uma fala que eu levei para sempre, que é o seguinte: você sempre cantou o que você sentiu. A partir de agora, você vai aprender a entender o que você sente. E aí eu passei a entender o que eu sentia mesmo, de onde vinha, às vezes, a coisa de eu me desligar no meio do palco, de eu entrar em transe, de acontecer mil coisas. E, às vezes, eu falar coisas que não sabia se era eu que estava falando. Eu falei, eu usei essa palavra mesmo? E o homem preto vestido de branco vem daí. Vem de que realmente esse encontro acontece, essas formas de encontro de eu não entender nada, e quando você não entende nada, você aprende, se você for esperto, para que o mundo te diga, tem muito mais coisa que você não sabe, então se interessa em buscar mais ainda. O homem preto de branco veio daí. Veio de eu realmente ter cruzado com um homem indo para casa, numa encruza de casa, eu passar e uma pessoa falar comigo e eu olhar para trás e eu não ver essa figura depois. E isso de uma forma muito... E anos depois, num outro bairro que eu vivi, de eu ver essa figura de novo, essa mesma figura, e tá, no momento eu viria falar assim, cara, vocês viram um senhor aqui? E as pessoas não veem esse senhor. Então, isso é pedagogia, isso é tecnologia de educação, isso é forma de educar. E aí a gente vai para um terreiro, sabe, e vê que às vezes, em vários momentos eu estive no terreiro e eu estava perdendo a fé em alguma coisa. E quando você perde a fé lá dentro, ela te ensina pela tecnologia mesmo, pela ciência. Porque às vezes você vai chegar ali mal, e a EVG falava em algum momento que não acreditava, que as pessoas se colocavam em transe, né, que era um transe, que não era uma questão espiritual, que as pessoas rememoravam ou talvez interpretavam coisas que já eram delas mesmas. E se for? E se isso for uma tecnologia preta, tá ligado? Para te passar informação também. Funciona da mesma forma. Então não tem como te dizer ou não te dizer quando a ciência funciona e quando a espiritualidade dentro de um terreiro de umbanda, dentro de um terreiro de candomblé, funciona. É psicologia na prática ali, sabe? Você vai entrar ali, você vai ficar bem. Aquele cheiro de folha, você tomar aquela defumada, às vezes, se você se negar, se alguém se negar a colocar um teor e uma possibilidade espiritual ali,
Vai para a ciência e vê se aquele cheirinho de folha ali não te acalma. Vai falar que a pessoa que vai chegar num terreiro, às vezes, está triste pra caramba, que está num momento difícil, vai falar que se um abraço daquela pessoa que está toda vestida de branco, com um cachinho curvado, sentado num banquinho de preto velho, vai falar que aquilo ali, se não for espiritual, pode trazer para a ciência mesmo que aquele abraço afetuoso, aquele carinho ali que aquela pessoa vai te dar, vai melhorar seu dia. Só tem que esse abraço, ele não traz só um abraço comum, ele traz um abraço com memória de África. E aí é outra coisa. Quando tem memória de África, tem memória de afeto, tem memória de luta, tem memória de ter correnteza, de encontrar formas de permanecer vivo, de encontrar formas para ser solução, de encontrar formas para se definir como humano, distante do que os europeus vivem e definem como o que é humano, tirando eles mesmos como exemplo e tirando eles mesmos como parâmetro. Acho que é bem daí. A gente ficou aqui todo respirando e respirando quando tu tava contando tua história, porque eu acho que da mesma forma que te toca e que te tocou, de alguma forma toca a gente também, né? Eu, pessoalmente, a minha experiência no Zilê, nos terreiros, é um terreiro aqui em Juazeiro, na vizinha de Petrolina, na Bahia, que é o terreiro de Mameto Maria de Tempo, que é a casa que nos acolhe lindamente, maravilhosamente, como você diz. Se não é espiritual aquele aconchego e aquele abraço daquele lugar, pode ir para a ciência, porque ele mexe com as coisas que tem dentro da gente e mexe para o bem. Porque a gente se sente super bem quando pisa naquele lugar. E aí eu vou encaminhando a nossa conversa para o fim, né? E aí eu fico toda confusa de para onde olhar, porque a gente tá com o computador, tá com o celular e fica nesse maior auê, mas é aqui, porque eu tenho que comunicar com as pessoas que estão assistindo a gente. E agradecer demais, Thiago, dizer que a gente se sentiu um pouco mais próximos de casa hoje, mesmo sem a gente ter pisado no mar, né, nesses dias. A gente se sentiu um pouco mais próximos de casa nesse diálogo contigo. Assim como a gente se sente um pouco mais próximos de casa em estar construindo essas ramificações e essa comunidade que a gente está construindo ao longo desses anos. Né? O Afrociberdelia é a concretização disso, né, dessas ramificações, dessa acolhida, dessa comunidade que a gente está formando, que a gente está buscando formar. E aí a gente vem em parceria com a família, que é o Afropolita, né, para a gente estar continuando esse trabalho que é duro, né? Eu acredito que você sabe muito disso na pele, que é complicado e que a gente não vai deixar a peteca cair, né? E aí eu queria que você se despedisse. Quero agradecer demais a tua presença, agradecer demais a Emanuel e ao Afropolita por ter te trazido até a gente, por ter feito essa comunicação, por ter nos conectado. Dizer que a Afrociberdelia, Petrolina, a Associação das Mulheres Rendeiras está de braços abertos para ti, quantas vezes forem necessário, certo? E que essa comunicação perdure, que a gente consiga de fato concretizar esse festival presencial, porque com fé nos orixás esse negócio vai acabar, a gente vai conseguir aí o mais próximo possível, o mais rápido possível, tá se abraçando, se cheirando e se apertando.